Diário de Mina Harker, 1º de outubro. É estranho para mim ser deixada no escuro como fiquei hoje, após a total confiança de Jonathan por tantos anos. Hoje de manhã dormi até tarde, após o cansaço de ontem, e, embora Jonathan também tivesse levantado tarde, ele acordou mais cedo que eu. Ele falou comigo antes de sair, doce e terno como sempre, mas não mencionou uma palavra sobre o que havia acontecido na visita à casa do conde. E, no entanto, ele devia saber o quão terrivelmente ansiosa eu estava. Pobre querido, suponho que deva ter se angustiado ainda mais do que eu. Todos concordaram que era melhor eu não ser atraída ainda mais para esse terrível trabalho, e eu concordei. Mas pensar que ele esconde qualquer coisa de mim... E agora estou chorando como uma tola, quando sei que vem do grande amor do meu marido e dos bons desejos daqueles outros homens fortes. Isso me fez bem. Bom, algum dia Jonathan me contará tudo. E para que ele não pense por um momento que eu mantive qualquer coisa escondida dele, ainda mantenho meu diário como sempre. Então, se ele teme a minha confiança, mostrarei a ele, com todo o pensamento de meu coração, dedicados aqui para seus queridos olhos lerem. Hoje me sinto estranhamente triste e desanimada. Suponho que é a reação da terrível excitação. Ontem à noite, fui para a cama quando os homens se foram, simplesmente porque eles me disseram. Não me senti com sono, mas cheia de ansiedade devoradora. Fiquei pensando em tudo o que houve desde que Jonathan veio me ver em Londres. E tudo parece uma tragédia horrível, com o destino pressionando incansavelmente para algum fim fatídico. Tudo o que fazemos parece, não importa o quão certo seja, trazer exatamente a coisa que é mais deplorada. Se eu não tivesse ido a Whitby, talvez a pobre querida Lucy estivesse conosco agora. Ela não tinha ido visitar o cemitério até eu chegar. E se ela não tivesse ido lá durante o dia comigo, ela não teria caminhado para lá sonâmbula. E se ela não tivesse ido lá à noite sonâmbula, esse monstro não teria destruído-a como ele destruiu. Oh, por que eu fui para Whitby? Ah, eu estou chorando de novo. Eu me pergunto o que me aconteceu hoje. Devo esconder de Jonathan, pois se ele souber que eu estava chorando 2 vezes em uma manhã, eu que nunca choro sozinha e a quem ele nunca fez derramar uma lágrima, meu querido companheiro se preocuparia em seu coração. Vou manter uma face determinada e, se sentir vontade de chorar, ele nunca verá. Suponho que essa é uma das lições que nós, pobres mulheres, temos que aprender. Não me lembro como adormeci ontem à noite. Lembro-me de ouvir o latido repentino dos cães e muitos sons estranhos, como orações feitas em uma escala muito tumultuada, do quarto de Rainfield, que está em algum lugar abaixo daqui. E depois houve silêncio sobre tudo, um silêncio tão profundo que me assustou, e eu me levantei e olhei pela janela. Tudo estava escuro e silencioso, as sombras negras jogadas pela luz da lua, que parecem cheias de um mistério silencioso próprio. Nada parecia estar se mexendo, mas tudo era sombrio e imóvel como morte ou destino, de modo que uma fina linha de névoa branca, que surgiu com lentidão quase imperceptível na grama em direção à casa, pareceu ter uma vontade e uma vitalidade própria. Eu acho que a digressão dos meus pensamentos tenha feito bem para mim, pois quando voltei para a cama, encontrei uma letargia me dominando. Eu deitei um pouco, mas não conseguia dormir, então saí
e olhei pela janela novamente. A névoa estava se espalhando e agora estava perto da casa, tal que eu pude vê-la deitada contra a parede, como se estivesse escalando as janelas. O pobre Renfield gritava mais alto do que nunca, e embora eu não pudesse distinguir uma palavra que ele disse, eu poderia, de alguma forma, reconhecer em seus tons alguma obra apaixonada de sua parte. Depois houve o som de luta, e eu sabia que os enfermeiros estavam lidando com ele. Fiquei tão assustada que voltei para a cama e puxei as cobertas sobre minha cabeça, colocando os dedos nos ouvidos. Eu não estava nem um pouco sonolenta, ou pelo menos foi o que pensei. Mas devo ter adormecido, pois, exceto pelos sonhos, não me lembro de nada até amanhã, quando Jonathan me acordou. Eu acho que precisei de um esforço e um pouco de tempo para perceber onde eu estava, e que foi Jonathan quem estava se curvando sobre mim. Meu sonho foi muito peculiar e era quase típico da maneira como os pensamentos ao despertar se fundem ou continuam em sonhos. Eu pensei que estava dormindo e esperando Jonathan voltar. Eu estava muito ansiosa com ele e não tinha poder para agir. Meus pés, minhas mãos e meu cérebro estavam pesados, tanto que nada prosseguia no ritmo usual. E então eu dormi, desconfortável e pensativa. Então começou a me parecer que o ar estava pesado, úmido e frio. Puxei as cobertas do meu rosto e vi, para minha surpresa, que tudo estava escuro. A luz de gás que eu deixei acesa para Jonathan enfraqueceu, parecendo apenas como uma pequena faísca vermelha através da neblina, que evidentemente havia crescido mais grossa e se espalhado pelo quarto. Então me ocorreu que eu havia fechado a janela antes de ir para a cama. Eu teria saído para ter certeza, mas alguma letargia de chumbo parecia encadear meus membros e até minha vontade. Eu fiquei quieta e esperei. Isso foi tudo. Fechei os olhos, mas ainda podia ver através das minhas pálpebras. É maravilhoso como nossos sonhos nos pregam peças e com que facilidade podemos imaginar. A névoa ficou cada vez mais espessa e eu pude ver agora como ela entrou, pois pude vê-la infiltrando-se como fumaça, ou com a energia branca da água que ferve, não pela janela, mas através das frestas da porta. Ficou mais e mais espessa, até parecer que se concentrou em uma espécie de pilar de nuvens no quarto. E através da parte superior, eu podia ver a luz do gás brilhando como um olho vermelho. As coisas começaram a girar pelo meu cérebro, assim como a coluna nublada estava girando no quarto, e, através de tudo, vieram as palavras das Escrituras. Uma coluna de nuvens durante o dia e de fogo à noite. Seria, na verdade, que algumas orientações espirituais estavam vindo para mim durante o meu sono? Mas a coluna era um guia tanto durante o dia quanto à noite, pois o fogo estava no olho vermelho, que nesse pensamento recebeu um novo fascínio por mim. Então eu olhei e o fogo se dividiu e parecia brilhar em mim através da névoa como dois olhos vermelhos. Como Lucy me contou em seu estado mental momentâneo, quando no penhasco a luz solar moribunda atingiu as janelas da igreja de St. Mary. De repente, o horror me dominou, pois lembrei que foi assim que Jonathan viu aquelas mulheres terríveis, tornando-se reais através da névoa giratória à luz da lua. E no meu sonho devo ter desmaiado, pois tudo se tornou uma escuridão negra. O último esforço consciente que a imaginação fez
foi me mostrar um rosto branco lívido, curvando-se sobre mim na neblina. Devo ter cuidado com tais sonhos, pois eles podem perturbar a razão se houver muitos deles. Eu pediria ao Dr. Van Helsing ou ao Dr. Seward para prescrever algo que me faça dormir, mas eu temo alarmá-los. Tal sonho agora se entrelaçaria em suas preocupações comigo. Hoje à noite vou me esforçar para dormir naturalmente. Caso eu não consiga, amanhã à noite pedirei para que eles me deem uma dose de cloral. Isso não vai me fazer mal uma vez e me dará uma boa noite de sono. A noite passada me cansou mais do que se eu não tivesse dormido.